Olá, uma boa tarde para você. Estamos agora no dia de domingo. Pela tarde já fomos à igreja de manhã, ouvimos uma pregação muito boa, louvamos e adoramos o nosso Deus. E agora eu estou aqui para lhe trazer uma reflexão. Abra sua Bíblia no Salmo 73, versos 2 e 3. E nós lemos o seguinte: Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Essa é uma declaração feita pelo salmista Asaf, que passou por um momento de crise existencial na sua vida. Ele, um homem de Deus, como você provavelmente, como você que é uma mulher de Deus também, podemos também passar por momentos críticos, como passou Asaf. Ele começou a observar a prosperidade do ímpio. Ele começou a observar e invejar os arrogantes, porque eles tinham uma vida fácil, uma vida confortável, uma vida sem grandes preocupações. Tudo que eles desejavam, eles tinham poder aquisitivo, econômico, financeiro, para desejar e obter o que eles quisessem. Então, Asaf, sendo um homem de Deus, um homem temente a Deus e que estava seguindo os caminhos do Senhor, estava passando por aflições, como todos nós que somos chamados para seguir este caminho, passamos também por aflições, porque o justo sempre passará por aflições, mas com um objetivo. O Senhor quer nos purificar, nos santificar, tirar as nossas arestas, tirar os nossos pecados. Lembre que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do seu coração, do meu coração, para que nós possamos nos santificar a cada dia e ter a sua imagem e a sua semelhança esculpidos na nossa vida, e assim manifestarmos o caráter de Cristo. Mas Asaf, naquele momento, ele não estava compreendendo tudo isso. Ele estava simplesmente achando que aqueles que não temiam a Deus, aqueles que não seguiam as orientações divinas, os mandamentos divinos, estavam sendo mais beneficiados do que ele, que se sacrificava em ser fiel a Deus. Por isso que ele diz: quase me resvalaram os pés. Quase eu escorreguei, Senhor, quando eu comecei a olhar para o ímpio e ver como ele tinha uma vida confortável. Quase eu escorreguei, Senhor, quando eu comecei a invejar os arrogantes. E ele ainda diz: faltou muito pouco para que se desviassem os meus passos. Você está percebendo o perigo que correu Asaf? Ele quase sai desse caminho do Senhor. Ele que já tinha caminhado, que estava tendo comunhão com Deus, que tinha nascido de novo, que tinha o Deus de Israel na sua vida lhe orientando, lhe protegendo, quase os seus passos foram desviados deste caminho. E isso pode acontecer com você, comigo, com qualquer homem, com qualquer mulher de Deus, com qualquer ministro. Precisamos sempre que nós passarmos por momentos assim, mesmo que nós caiamos por um momento, pedirmos o espírito de arrependimento para que o Senhor venha, faça com que esse espírito de arrependimento entre no nosso coração, que nós possamos pedir perdão a Deus e retornar para os seus caminhos. Porque o Senhor sabe que a nossa natureza é débil, é pecaminosa, e que nós podemos sim correr este risco, como
Temos visto alguns ao nosso redor correrem este risco, mas o Senhor sempre está com a sua mão estendida para nos levantar e nos colocar de novo neste caminho que nos leva à vida eterna. Então, Asaf enfrentou esta grande crise. Ele se sentia muito incomodado com a prosperidade do ímpio. Você está se sentindo assim? Tenha cuidado, converse com seu pastor, peça perdão a Deus, peça o espírito de arrependimento sobre a sua vida, para ele tirar todo esse desejo do seu coração, para que você não saia dos caminhos do Senhor. Asaf observava que o ímpio tinha saúde, o ímpio tinha uma casa confortável, carro do ano, viagens internacionais, e tinha muita gente bajulando ele, porque via o seu dinheiro e estava com interesse no seu dinheiro. Não estava com interesse em resgatar a sua vida para Jesus. E mesmo que a boca do ímpio proferisse blasfêmias contra Deus, Asaf percebeu que mesmo assim ele era uma pessoa sadia, ele era uma pessoa que tinha condições financeiras, que não tinha aflições, que não tinha preocupação com o dia de amanhã, porque o dia de hoje estava repleto das bênçãos de Deus, porque a Bíblia diz que o sol do Senhor cai sobre justos e injustos. Então o Senhor também está com o seu sol em cima do ímpio, na esperança que ele retorne, que ele se arrependa e retorne a ele. Só que há uma diferença que nós vamos ver no final desta mensagem entre o caminho do justo e o caminho do ímpio, entre esse sol que está sobre a vida do justo e esse sol que está sobre a vida do ímpio. Então, aos olhos desatentos de Asaf, a vida do ímpio era melhor do que a vida do justo. Você está com seus olhos desatentos? Você também está pensando desta forma? Tenha cuidado, busque uma orientação espiritual através daquelas pessoas que estão lhe dando cobertura espiritual, para que você preste atenção aos propósitos de Deus na sua vida. Porque as aflições do Senhor estão vindo sobre a sua vida. Tem um propósito. E tem um propósito muito especial. Nós precisamos somente enxergar. Não mantenha os seus olhos somente nesta vida natural. Nós temos que aprender a ver, a enxergar a outra vida, a vida eterna, a vida na presença de Deus. E esta posição, este lugar que nós vamos conseguir nesse outro estágio da nossa vida, vai depender da nossa caminhada aqui na Terra, na nossa vida natural. Então, não deixe com que os seus olhos fiquem desatentos. Mas, de repente, o Senhor, com a sua eterna misericórdia, veio sobre Asaf, abriu os olhos dele, para ele enxergar realmente o que acontecia com o ímpio, o que acontecia com aqueles que não amavam os caminhos do Senhor, apesar de ter uma vida confortável. Então é como se escamas caíssem dos olhos de Asaf e ele entrou no santuário de Deus, ele entrou na presença de Deus e ele pôde ver o fim do justo, o fim da caminhada do justo e o fim da caminhada do ímpio. Então, Asaf deixou registrado nesse salmo que ele escreveu, e que eu vou ler para você agora, a partir, Salmo 73, a partir do verso 21, ele diz o seguinte: quando o coração se me amargou, ele estava com amargura de coração,
e as entranhas se me comoveram. Eu estava embrutecido e ignorante. Assim é o ímpio. Ele tem um coração embrutecido e ignorante. Ele não conhece os caminhos do Senhor, nem aonde esses caminhos podem levar a ele. E Asaf estava com o coração embrutecido e ignorante. Ele ignorava o plano de Deus para a vida dele. Ele ignorava o plano de Deus para todos aqueles que querem seguir ao Senhor. E ele dizia, eu estava como um irracional diante de ti, Senhor. Verso 23. Todavia, ele reconheceu, segundo a misericórdia de Deus, que Deus abriu seus olhos para enxergar, e ele declarou o seguinte: todavia estou sempre contigo, tu me seguras, Senhor. Pela minha mão direita, tu me seguras. Então Asaf entendeu que naquele momento de crise existencial que ele estava passando, quando seus olhos foram abertos, ele entendeu, ele pôde ver, ele pôde sentir ao Senhor ao lado dele, segurando a sua mão direita, sustentando, segurando a sua vida espiritual, para que os seus passos não saíssem dos seus caminhos, dos caminhos do Senhor. E no verso 24, ele diz, tu me guias, Senhor, tu me guias com teu conselho. E depois me recebes na glória. Asaf conseguiu perceber, enxergar a glória de Deus, a eternidade de Deus, esse lugar glorioso que Ele quer nos levar para estarmos sempre diante da sua presença. E no verso 25, ele declara, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Asaf realmente teve seus olhos abertos para enxergar a eternidade de Deus, para enxergar o zelo que Deus tinha pela sua vida. E mesmo ele passando por aflições, Deus estava ali ao lado dele, segurando na sua mão direita. E ele confessou que ele não tinha mais nenhum prazer na terra, a não ser o próprio Senhor. E no verso 28 ele diz, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, eu ponho o meu refúgio. Você está fazendo isso? Você está sentindo que Deus é o seu refúgio nas suas maiores aflições, nas suas maiores angústias, no seu momento mais difícil. Que bom que quando nós podemos dizer, mesmo eu passando por aflições, Senhor, bom é estar junto de ti. E para mim, Senhor, tu és o meu refúgio. Se você proclamar essas palavras, se você pedir a Deus que Ele tire as escamas dos seus olhos, que Ele faça cair essas escamas dos nossos olhos, que nos dá uma cegueira, que faz com que nós não penetremos na eternidade de Deus para ver que maravilha é viver diante do Senhor. Todas as aflições são minimizadas, porque o Senhor vai estar sempre presente. Ele vai ser sempre o seu sol, ele vai ser sempre o seu escudo. Se nos seus momentos difíceis você estiver com esta fé inabalável, o Senhor está aqui do meu lado, ele está segurando a minha mão direita. E no Salmo 84, 11, nós lemos, porque o Senhor Deus é sol e é escudo. O Senhor dá graça e dá a glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então Asaf entendeu que se ele continuasse andando retamente, sem invejar o ímpio, sem invejar os arrogantes, sem invejar todo aquele conforto que eles têm
aqui nessa vida natural, o Senhor estaria sempre com ele, todo o tempo das suas aflições e angústia. Porque Deus, como o sol, ele é a nossa fonte de vida. A luz vem dele. Quando ele criou o mundo, lá em Gênesis 1, a primeira coisa que ele criou no primeiro dia foi a luz. Porque sem a luz nada existe. E sem a luz de Deus, nós também não existiremos eternamente. Nós precisamos dessa fonte de vida. Nós precisamos entender que Deus é o nosso sol. E assim como sem luz, nada na terra sobrevive, nada na terra cresce, nada na terra germina, nada na terra existe. Porque antes da criação do mundo, lembre que a terra estava em trevas e existia um grande abismo onde o Espírito de Deus pairava nesse abismo. Tudo estava escuro e a primeira coisa que Deus fez no primeiro dia da criação foi criar a luz. Assim, nós desejamos, queremos também ter essa luz dentro de nós. Que o Senhor seja o nosso sol, sempre iluminando o nosso entendimento, para que nós possamos entender todos os estágios, todas as etapas da nossa vida natural e para onde tudo isso está nos levando. Porque com certeza Deus quer te levar, quer me levar, quer levar todos que confiam nele a um outro estágio, a uma outra vida eterna, a uma eternidade onde ele habita. E essa eternidade nós só alcançamos através da aceitação de Jesus Cristo na nossa vida, porque nós nascemos em trevas, porque viemos de uma descendência de pecado, mas quando nós aceitamos a Jesus Cristo, ele vem como nosso Salvador, nosso resgatador, e ele nos tira a cada dia desse reino das trevas, para nos levar ao reino da sua preciosa luz. Então, queridos, tenha Deus como seu sol. Assim como a terra gravita em torno do sol, nós precisamos gravitar em torno de Deus, porque ele é a nossa luz. Ele é a nossa vida. Eu estou aqui com a janela aberta e o passarinho está cantando. Não sei se vocês estão ouvindo. Isso significa vida. Ele está feliz cantando porque Deus criou o mundo e iluminou com a sua luz toda a sua criação. Louva o Senhor. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas isso acontece frequentemente aqui na minha casa. Muitas vezes eu estou trazendo a mensagem para vocês e os pássaros passam e cantam, às vezes fazem um barulho até grande. Mas isso é a vida. É a vida que vem de Deus. Nós também precisamos ter a Deus como nosso escudo, como Asaf depois entendeu. Tu me seguras, Senhor, pela minha mão direita. Tu és a minha fortaleza. Tu és o meu Salvador. Na terra nada mais tenho prazer, além de estar contigo. Deus se transformou naquele momento no escudo de Asaf. Ele já estava ali presente, segurando a sua mão direita, mas Asaf ainda não tinha enxergado, até que as suas escamas dos seus olhos caíram, seus olhos foram abertos e ele pôde enxergar como Deus estava ali sendo o escudo dele naquele momento de crise existencial que ele estava vivendo. Então, nós não poderemos enfrentar os inimigos desta terra, nem poderemos apagar os dardos inflamados que o maligno lança contra nós, se nós não tivermos a Deus como nosso sol, iluminando o nosso entendimento, iluminando a nossa vida.
e se nós não tivermos a Deus como nosso escudo para batalhar contra o reino das trevas, porque a terra jaz no maligno. Todos nós sabemos isso, porque lemos nas Escrituras, e as Escrituras é a verdade proclamada por muitos homens e mulheres de Deus e que o Espírito Santo deixou registrado ali. Então, Deus é o nosso escudo e é Ele quem batalha por nós. É Ele quem nos protege do maligno. É Ele que nos livra do mal. Estamos diante de um mundo caótico, de um mundo pervertido, mas Deus está com as suas asas muito grandes sobre nós, nos envolvendo, nos dando esse refúgio, mostrando a nós aonde nós devemos nos esconder. Eu quero estar no esconderijo do Altíssimo, assim como Noé esteve. Veio todo o dilúvio sobre a terra, uma destruição total da terra. Mas Noé e a sua família foram salvos, porque eles estavam dentro da arca, eles estavam debaixo da proteção divina, eles estavam ali recebendo esse esconderijo divino. Assim eu quero estar diante desse mundo caótico. Assim deseje estar também. Não tenha dúvida que diante dos nossos inimigos, diante das nossas aflições, das nossas angústias, Deus sempre nos dará vitórias. Eu quero te abençoar com essa mensagem, para que em momentos que você passe, como Asaf passou, de uma crise existencial, de uma dúvida que pode estar chegando à sua mente, não aceite essa dúvida. Continue proclamando: Jesus Cristo é meu Salvador. Jesus Cristo é meu resgatador. Jesus Cristo me tirou do reino das trevas e me levou para a sua preciosa luz. Eu hoje vivo diante do Senhor, recebendo essa luz divina e com a convicção de que Ele é o meu escudo em qualquer situação. Então, eu espero que você aproveite mais este domingo, este final do dia. Amanhã temos um feriado. Não esqueça de meditar um pouco amanhã na palavra do Senhor. Visite nossas redes sociais, que nós teremos imenso prazer em te receber e ajudar você nesta caminhada por esta terra. Que Deus te abençoe e até outro momento onde nós nos encontraremos.